E aí, pessoal, mais uma vez aqui, Charles no canal Estudos Bíblia Sagrada, tá? Continuando o Evangelho de João, agora começando o capítulo 10. A gente vê agora a continuação desse, se dá para dizer assim, né? Esse conflito, né? Entre Jesus, né? O novo mestre, o novo rabino, né? Que instruiu o povo espiritualmente, ao contrário, né? Das escolas rabínicas, daquele sistema, né? Judaico, né? Porque Jesus não fazia parte disso, não veio disso, então ele é, como se dá para dizer assim, um intruso, né? Das regras, do sistema, se dá para dizer assim também, político-religioso, né, dele. Então ele era como um inimigo, uma afronta, né? Mas não uma afronta contra Deus e a vontade dele, mas contra o sistema corrupto, né? E longe da verdade, né? Realmente totalmente carnal, né? E é isso que Jesus sempre debate isso. E por causa dessa mentalidade carnal, eles não aceitavam, não porque não conseguiu alguns ver, alguns viram realmente quem era Jesus, né? Baseado na verdade, baseado nos sinais, baseado nas questões proféticas, mas realmente não queriam, né? E eu só quero citar, antes de começar isso aqui, né, que a gente terminou ali o capítulo 9, falou um pouco desses pecados deles, né, porque realmente eles não eram cegos, realmente eles estavam vendo as coisas, né, os líderes religiosos, né. Eu quero citar um provérbio que realmente mostra realmente quem eram esses homens, esse tipo de pessoa, né? Que realmente o livro de Provérbios ele mostra totalmente um insensato, tolo, como uma coisa perigosa realmente das pessoas. Mas ele fala que essa pessoa que é sábia aos seus próprios olhos é pior que um tolo, é pior que um insensato, né? E ali Provérbios ele fala um pouco sobre isso. E é legal ali o versículo, vamos começar o versículo que é o Provérbios capítulo 26, versículo 11 e 12. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é um insensato que ele volta a fazer as suas astúcias, né? Então um cão, ele vomitou, e aquilo ali é ruim para ele, porque ele vomitou, ele tem algum... Por que tu vai comer o vômito de novo? Se tu sabe que é ruim. Só que o cão não vê isso, ele come, né? Mas o tolo, o insensato, o tolo, enfim, ele faz as mesmas coisas, mesmo vendo que aquilo é ruim para ele. Só que o pior disso, que o sábio, que é o versículo 12, tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior a esperança há no insensato do que nele. Porque o insensato, ele não está convicto na sua própria sabedoria, daquilo que ele está fazendo, pelaquilo que ele acha certo, ou pelaquilo que está na mente dele. O insensato, o tolo. Agora, o sábio, aos seus próprios olhos, ele está fazendo aquilo na convicção, na sua própria mente. Então aquilo é uma verdade para ele. Então isso é perigoso. Porque como é que tu vai mudar uma pessoa dessa? Vai botar convicção na mente dela, se ela já tem uma verdade dela fixa dentro da mente dela. Que ela não dá espaço, não tem humildade, né, para poder analisar outras coisas. Agora o tolo, o insensato, não, ele consegue ter um pouco de esperança nesse tipo de pessoa. Agora o sábio aos próprios olhos não tem isso. Que era realmente o caráter, o espírito, né, dos fariseus, dos líderes religiosos ali contra Jesus. E hoje é o que está o mundo religioso, né? Esse tipo de espírito, esse tipo de pessoa, tá?
Então, agora continuando o capítulo 10, né, que é uma continuação ali do capítulo 9, né, desse debate, né, contra os líderes religiosos entre o povo ali, né, e isso era num sábado, uma festa religiosa, né, tinha bastante judeus, né, mestres religiosos ali, né, em Jerusalém, ali no templo, né. Então Jesus vai continuar, e principalmente ele vai atacar em relação aos líderes religiosos, ao papel deles em relação a Deus, ao que eles se diziam ser o Deus deles, e eles se diziam ser mensageiros desse Deus, para guiar o povo na verdade, né? E aí essa coisa que ele vai dizer que aqueles que realmente estão sendo guiados por Deus, estão realmente na verdade, naquilo que Deus diz, eles vão seguir o Messias, eles vão seguir, e não os líderes religiosos, né? Porque eles estão, não no sistema deles, mas estão realmente fundamentados na palavra de Deus. Né? E é isso que a gente vê com os apóstolos. Né? Beleza? Então, só lembrando, deixa o like, né? Isso é importante pro canal, deixa se inscrever no canal também, deixar os comentários ali, né? Compartilhar o estudo, tá? Isso é muito importante. Tá bom? Então vamos começar então, tá? Eu vou tentar não fazer vídeos muito longos, alguns vão ser, outros não, tá? Então eu vou tentar falar só um pouco sobre essa parábola, tá? Tá bom? Então vamos lá. Então Jesus, depois que ele mostra que realmente os líderes, realmente eles tinham pecado, porque eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo, e realmente eles estavam vendo isso, só que eles não queriam aceitar ele, certo? Ao contrário das pessoas, realmente eles não conheciam, realmente, né, era a palavra que ia realmente levar eles, né? Eles não estavam enxergando mesmo, certo? Agora os líderes estavam, certo? Então, Jesus, ele conta essa parábola, ainda no contexto do capítulo 9, tá? Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral ou no aprisco, né, aonde que estão as ovelhas, mas ele sobe por outro lado, pula o muro, enfim, por outra parte, ele é o quê? Ele é um ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é um pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e o traz assim para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por quê? Conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Estes, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus, ele está a entender que essa parábola está trazendo um contexto dos líderes religiosos, certo? Em relação ao povo com Deus. Esse é o ponto disso, certo? Desse paralelo que Jesus está falando, trazendo coisas que era o contexto deles, né, da época, pastores, currais, ovelhas, ladrões, salteadores, lobo, né? Então eles entendiam isso, certo? E trazendo para um sentido, ele está falando de coisas espirituais, certo? Então Jesus, ele diz, olha, na verdade, aquele que não entra pela porta, que é o quê? O sentido certo das coisas, que é o caminho certo, certo? Do pastor, daqueles que buscam, né, o caminho para buscar suas ovelhas, que é um caminho certo do qual o verdadeiro pastor vai fazer, certo? Agora, ao contrário do ladrão, não, ele rouba, ele pula, né? Ele tenta pular de outra forma, certo? Do qual é um ladrão e salteador. Então, isso, ele não é real, ele é falso, certo? Então, ele não é realmente o pastor delas, é um outro pastor. Se dá para dizer assim, pastor, né?
E é legal que ele fala a palavra ladrão e salteador. E ladrão, ele é no sentido mais amplo, né? É daquele que rouba, ele rouba aquilo que não é dele, não lhe pertence aquilo, certo? E salteador é aquele que é um tipo de ladrão que ele rouba às espreitas, à noite, né? Pega desprevenido, e isso tudo por ameaças, né? E opressão. E realmente essas duas palavras mostram muito, né, os líderes religiosos judeus, enfim, né, do mundo judaico ali naquela época, que realmente Jesus falou isso, né? Venham para mim, né? Eu sou o bom pastor, né? E ele diz até uma parte, né, que em mim vocês vão achar descanso. Meu fardo é leve, eu sou humilde. Então ele está fazendo uma comparação entre quem ele é e como vai ser o convívio, né, o contato entre eles e esse pastor, que é diferente, não aquele que é opressivo, que eles não conseguem nem carregar aquilo que eles dão, apesar que eles nem mesmo fazem isso, né? E é isso que o mercenário, o ladrão faz, né? Ele impõe coisas que ele não faz, mas quer que os outros façam por vontade dele, né? Então a gente entende mais ou menos o que isso está acontecendo, né? E o interessante é que essa parábola, e depois que Jesus vai explicar ela, a gente consegue muito identificar o mundo religioso hoje, os líderes religiosos, o sistema religioso hoje, né? Principalmente evangélico, mas também o católico, enfim, né? A gente consegue ver isso, né? E é tipo assim, te pula aos olhos quando tu vê essa parábola, né? E Jesus explicando em relação a ele e a comparação, o que ele está fazendo aos líderes religiosos daquela época se bate muito hoje. É muito nítido isso, né? Então, só que ele vai dizer assim, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Por quê? Porque o pastor, ele é verdadeiro, ele é certo, ele é pelo correto, né? E o porteiro abre, e a gente sabe quem é o porteiro, né? Se dá para dizer assim, é Deus, né? E a gente vai ver depois quem é o porteiro, que é o próprio Jesus é o porteiro, né? Ele é o porteiro, ele é o pastor, né? Como ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote, ele é o bispo, né? Ele é o sacrifício, né? Então, a este o porteiro abre, e as ovelhas o quê? Ouvem a sua voz. Então a gente vê que ouvem a voz porque conhecem o pastor, né? E para te conhecer alguém, você tem que ter intimidade com ela, né? E chama pelo nome das suas ovelhas e traz para fora. Então, esse que conhece a voz, ele chama pelo nome. Isso demonstra o quê? Intimidade, um contexto de família, intimidade, né? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Então, ele é um que guarda elas, ele protege elas, ele é o que vai na frente, conduzindo elas. E é legal que esse contexto de ovelhas realmente, tipo assim, eu não tenho muito conhecimento disso porque eu não sou pastor, a minha família não foi de pastor, então o único conhecimento prático que eu tenho é realmente estudando, tipo na internet, vendo vídeos, tudo, mas na prática mesmo eu não sei isso, né? Mas muitos entendiam isso realmente na prática, né? O que era um pastor? O que era as ovelhas, né? E era difícil ser um pastor porque muitas vezes as ovelhas elas se perdiam, elas fugiam, elas seguiam outras coisas, se perdiam, e o pastor tinha que estar sempre ligado, sempre cuidando elas, né?
para que elas não se machucassem, não caíssem em algum penhasco, enfim, não se perdessem. Porque a ovelha é assim, certo? E as ovelhas o seguem porque conhecem o quê? A sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o quê? O ladrão, o estranho, porque não fazem parte daquele contexto. Então, Jesus está fazendo um paralelo entre ele e os líderes religiosos, entre as pessoas que se dizem conduzir as pessoas a Deus, em relação ao Deus de Israel, à vontade dele, em direção ao Messias, ao que Deus prometeu para a salvação do povo, ao perdão deles. E os líderes religiosos, é a função deles fazer isso. Como hoje é a função dos líderes religiosos, enfim, conduzir as pessoas ao perdão, à salvação, à santificação da vida delas, à vida eterna, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece o que? A sua voz, a voz dos estranhos. Então Jesus está falando num contexto prático da vida deles, né? Que é a questão de pastor, de ovelhas, realmente é assim, né? Elas não ouvem outra pessoa. Se tu chamar elas, ela vai ouvir somente o pastor que cuida delas, né? E Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles o quê? Eles não entendiam o que ele estava dizendo. E é legal por quê? Porque essa parábola é um sentido espiritual do que ele está dizendo. Então tu começa a entender muito a mentalidade carnal, por que eles não entendiam as coisas. E foi essa indagação que Jesus fez para Nicodemos quando falou com ele. Como que tu não entende o que eu estou falando se tu é um líder espiritual? Era para te entender o que eu estou conversando contigo. Só que daí tu consegue ver que realmente a mentalidade não era espiritual. Entendeu? Por isso que tu vê ali nos evangelhos Paulo falando, não, lá nas cartas de Paulo, né? Aqueles que são de Deus ouvem a nossa voz. Porque eles entendem as coisas espirituais. Você está falando de coisas espirituais e aqueles que são espirituais entendem o que a gente está falando. Agora, aqueles que não são, não vão entender. E é isso que Jesus está dizendo, mostrando que eles realmente não eram espirituais, eles não entendiam. Né? Tá bom, então? Então, até o próximo estudo, tá? Queria falar um pouco só dessa parábola aqui. Depois a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. E aí, Jesus, a gente vai ver em partes, né? Ele vai falar um pouco que ele é a porta, que ele é o bom pastor. Ele vai falar das ovelhas, quem são as ovelhas dele. Então, ele vai falar um pouco separado, né? Em relação à própria parábola em si aqui, né? Do capítulo 10. Tá bom? Então fiquem com Deus, bons estudos aí, até o próximo estudo, tá? Fiquem com Deus. Valeu, um abraço.